temos aqui então 3 açudes, onde nós temos uma criação diversificada de espécies. Aqui neste açude nós temos a carpa capim, que é uma espécie herbívora que se alimenta de pasto, grama verde, que é depositada aqui assim que nós fizemos o corte da mesma. O material é todo depositado aqui e acaba virando alimento para ela. Nós temos a carpa húngara, que é uma espécie que fica mais na parte de baixo do açude. A alimentação dela, basicamente, ela se encontra no lodo, na parte inferior do açude. Além disso, temos 2 espécies que são espécies que ajudam na qualidade da água. Elas filtram a água de certa forma. São a carpa cabeça grande, que se alimenta mais de micro-organismos aquáticos que se encontram espalhados na água, e também a carpa prateada. Essa, por sua vez, se alimenta mais de microalgas, que também são geradas aqui na água. Então, essas espécies estão aqui e esse sistema é o policultivo de carpas, que garante uma maior rentabilidade, menos ração para elas, e elas vão se complementando, uma ajuda na alimentação da outra. E também, que vocês podem observar, tem a carpa colorida também, que dá um valor ornamental aqui para esses açudes. Aqui a gente desenvolve a piscicultura, a criação de peixes para subsistência. Não é um cultivo semi-intensivo, é uma coisa mais artesanal. A gente produz, consome, vende entre alguns conhecidos. E esse espaço aqui, onde estão as carpas, essa água toda, ela vai ter um grande acúmulo de matéria orgânica. Isso em razão da quantidade de peixes, as próprias fezes dos peixes acabam ficando na água e acabam criando essa matéria orgânica. Mas isso não é problema algum. O que acontece? Porque aqui nós temos uma saída, onde essa água vai para um outro espaço que nós vamos ver agora. Aqui então nós temos uma réplica de um lago, onde há todo um ecossistema, onde a água que sai do açude com aquela matéria orgânica entra para esse espaço, onde essas plantas vão ter a finalidade de dar maior qualidade para a água. E como elas fazem isso? Aqui nós temos algumas plantas aquáticas flutuantes e outras que são submersas. Essa aqui, uma delas, é a salvínia, e a gente pode ver bem aqui a formação dessa planta. Ela tem essas raízes, onde toda essa matéria orgânica ela é absorvida, ela fica presa junto a essas raízes que ficam aqui na água e acabam ficando retidas e acabam virando alimento. A planta vai se desenvolver bem graças a essa matéria orgânica e ao mesmo tempo também vai estar purificando a água. E essas plantas ainda elas têm outra finalidade. É preciso ter um controle muito grande sobre o espaço, porque ela se reproduz muito e ela pode se tornar uma invasora. E para que isso não aconteça, a gente faz algumas limpezas, onde a gente retira parte dessas plantas e acaba largando no açude maior, onde nós temos a presença da carpa capim, que é uma das variedades, que é a variedade, na verdade, que come esse material. Então essa parte verde toda vai acabar virando alimento para essa espécie de peixe. Nós temos a alface da água, que também é uma planta flutuante. Temos a salvínia, que também é conhecida como orelha de tigre. E também temos o aguapé, que é bastante famoso, bastante conhecido em várias regiões do Brasil. E para dar um toque ornamental, trazer um colorido com essas flores, nós temos a presença de algumas ninféias, que são plantas da mesma família da Vitória Regia. E também tem que ter um pouco de controle, né? Porque algumas plantas acabam sendo invasoras, que é o caso de algumas gramíneas e também até algumas plantas que são ervas daninhas que acabam ingressando aqui nesse espaço. É um espaço onde a gente acaba unindo desde plantas, árvores nativas, outras frutíferas, junto com legumes, também verduras, algumas coisas podem ser inseridas. Também temos algumas plantas onde a gente vai usar as raízes como alimento. Temos a taioba, temos o açafrão, tem mangarito também.
E próximo a elas a gente também tem a batata yacon, que é originária dos Andes, e também temos a batata cará, que é uma planta que acaba crescendo nas árvores e de lá a gente acaba colhendo então o fruto. São ecossistemas convivendo juntas num mesmo espaço, imitando a natureza, exatamente isso, imita a natureza, e onde o homem faz pequenas intervenções, mas sempre pensando em prol dela e buscando tirar alimentos sem causar nenhum dano maior. Não tem agrotóxico, não tem nada nesse sentido, onde a gente tira alimentos saudáveis e de qualidade. Aqui a gente fez um trabalho que a gente pode observar que a gente fez uma limpeza do solo, tirou alguns galhos e todos eles foram posicionados aqui para que de modo que acabe acontecendo a decomposição e os micro-organismos acabam se criando aqui e ajudando na qualidade do solo. Na agrofloresta não tem a necessidade da capina. Então aqui a gente vai ver que vai ter vegetação, sim, algumas plantas vão crescer aqui dentro e essas com o tempo a gente vai fazer uma roçada, vai eliminar, vai acabar cortando elas e deixando da forma que está. Essa matéria orgânica vai ficar toda aqui no chão, criando uma cobertura de solo, de modo que não tenha erosão. Essa árvore aqui talvez muitos não saibam qual é, mas esse aqui é um pé de guaraná. Então a gente pode ver que é uma planta bonita, alta, dá umas folhas grandes também. Ela já está sofrendo um pouco com o frio, então a gente vai ver agora como é que ela vai se comportar em relação a isso. E também temos algumas outras plantas que são nativas do estado. Tem pitanga, tem uma pequena que é a chau-chau, que é uma outra planta, tem nespera. E também temos quiabo, já foi cultivado feijão aqui também. Então é um consórcio de várias plantas, desde frutas, legumes e tudo isso em harmonia com a natureza. São ciclos, uma ajuda a outra e faz com que a gente tenha um bom rendimento. A agrofloresta ela justamente imita a natureza e por consequência ela acaba atraindo alguns animais que talvez estavam um pouco mais dispersos ou longe do espaço, né? Então eu tinha plantado uma variedade de milho aí no meio e aconteceu de alguns macacos virem aqui. Então o milho estava bonitinho, alto, estava na esperança de colher belas espigas, mas não aconteceu. Os macacos acabaram invadindo o espaço e levando o milho e se alimentando dele. Mas é uma coisa natural que a gente já trabalha pensando nisso também, tanto que tem algumas pequenas frutíferas já que justamente estão aqui para criar sombreamento para outras e também gerarem alimento para pássaros e pequenos mamíferos também, para juntamente ter esse convívio desse ambiente de natureza mesmo. Usando alguns princípios de permacultura, aqui nós temos um paiol que recebeu algumas reformas, recebeu algumas melhorias e do lado desse paiol, né, na parte de baixo nós temos um abrigo para as galinhas que ficam nessa parte soltas, na verdade, nesse cercado. Do lado nós temos um espaço onde tem criação de porcos. Ali a matéria orgânica, o esterco, ele acaba sendo limpo, depositado nessa parte de fora, onde as galinhas, por sua vez, fazem um trabalho de espalhar essa matéria orgânica, de modo que ela fique bem espalhada, que seque com mais facilidade, e também acabam se alimentando por algumas sementes que não foram digeridas de forma correta pelos suínos. Essas galinhas, por sua vez, também nesse espaço, acabam estercando o solo, que é um processo natural, acabam depositando essa matéria orgânica que fica espalhada nessa parte do cercado. A gente pode observar que esse solo está ele é íngreme, tem um pequeno caimento. Com isso, a água da chuva acaba limpando esse solo e trazendo essa matéria orgânica das galinhas e também parte dos suínos para dentro do açude. E dentro do açude ele tem já outra finalidade. Como é um material orgânico, vai entrar na água e vai fertilizar a água, de modo que então se crie bastante algas, as microalgas que vão alimentar a capa prateada, vão criar pequenos micro-organismos. Então é todo um sistema que vai sendo gerado e que vai acontecendo aqui na água. Em relação ao consórcio de criação de suínos e aves, próximo aos viveiros com peixes, é preciso ter um pouco de cuidado, porque a quantidade excessiva de matéria orgânica entrando na água pode ocasionar alguns problemas como a falta de oxigênio e isso pode acarretar numa mortandade de peixes.
Então sempre é importante ter um controle dessa quantidade de matéria orgânica, de modo que não prejudique. Já em relação às plantas aquáticas, não é interessante largá-las diretamente no açude, porque uma que elas são muito invasoras, talvez a capa-capim não vai dar conta de se alimentar delas, e também que elas podem criar um sombreamento e por consequência criar maior quantidade de algas que por sua vez a capa prateada não consiga comer, e também pode acarretar a falta de oxigênio. Então é importante ter esses cuidados. Eu vou apresentar para vocês agora um minhocário que a gente tem aqui na propriedade também. É uma estrutura de concreto que a gente acabou erguendo, tijolos, e ela possui essa divisão estratégica, e na parte de baixo tem uma abertura. E como é que funciona? A gente larga de um lado, a gente vai colocando a matéria orgânica já, de modo que ela já aos poucos entra em decomposição. E do outro lado, então, a gente tem o espaço onde já tem o humus quase pronto, ou onde as minhocas estão operando. Então, quando eu perceber que de um lado já está todo o material, já está processado, já virou o humus propriamente dito, a gente abre esse espaço, esse orifício, onde as minhocas vão migrando então para o espaço onde tem essa matéria orgânica em decomposição, onde elas vão encontrar esse alimento já. Então a gente larga aqui folhas, grama, larga também algumas frutas que caem das árvores e que entram em decomposição, a gente vai largando aqui. E também a gente larga um pouco de esterco bovino também, para potencializar ainda mais o rendimento e a produção do humus em si. A minhoca que a gente tem aqui é a californiana vermelha, que é uma espécie que ela é bastante indicada para a produção de humus. Ela traz um bom rendimento, ela faz um bom trabalho de processar esse material. O humus em si é o esterco, digamos, da minhoca, né? Ela acaba se alimentando dessa matéria em decomposição e acaba gerando todo esse material que a gente tem aqui desse lado, que é o humus propriamente dito, e pronto já. A gente pode dar uma peneiradinha e a gente tem um material de qualidade para utilizar em hortas, usar também em plantas. Vai fazer um vaso, tu pode colocar então o humus junto para potencializar o rendimento das plantas. A gente também trabalha muito com as plantas alimentícias não convencionais. Muitas vezes o pessoal acha, é um mato, mas quando na verdade são plantas que elas podem ter alguma finalidade, seja na alimentação. Por exemplo, aqui nós temos o hibisco comestível, também conhecido como vinagreira, que é excelente para um chá, emagrecedor inclusive. Aqui nós temos algumas mudas da capuchinha, que é uma das flores comestíveis mais famosas, ela ajuda a decorar pratos e é muito deliciosa por sinal. Aqui temos também o trevinho, muito conhecido também em algumas áreas, e que esse pode ser usado como salada e também pode se fazer um excelente suco, usando um pouco de limão e açúcar, se torna um excelente suco natural. Então são várias plantas que a gente encontra nesse espaço e muitas pessoas não sabem, acham que é um mato, não tem utilidade nenhuma, quando na verdade pode ser usado tanto na alimentação e como para inúmeras outras finalidades.